Pessoas desaparecendo de uma cena pra outra e eu nem tô falando de magia. Corte seco de uma cena pra outra. Coisas mudando de posição. Reflexos que não aparecem no espelho. E pessoas passando 2 vezes no mesmo lugar. Esses são só alguns dos erros no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1. Fala aí, bruxões, beleza? Todo filme ou série acaba tendo erros. Sejam esses erros de continuidade, sejam de coisas que aparecem mas não deveriam estar aparecendo, e até mesmo inconsistências quando se trata de continuação e coisas que foram cortadas em filmes anteriores. E eu assisti Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 quadro a quadro, só caçando esses erros. No início do filme, o Ministro da Magia tá dando um discurso para jornalistas e diversas pessoas do Ministério estão assistindo. É possível ver que atrás do Ministro, quando a câmera abre, tem algumas pessoas ali, provavelmente funcionários do alto escalão, que estão mais desfocados. Só que quando a câmera muda e mostra o ministro de costas, não tem ninguém atrás dele. Cadê aquelas pessoas que estavam ali? Quando Hermione está no seu quarto lendo um jornal e vê a notícia sobre o assassinato de uma família trouxa, ela coloca o jornal sobre a cama e é possível ver que a sua bolsa está no canto superior do lado direito, pegando ali no jornal. Mas quando a cena muda, a bolsa está em um lugar completamente diferente em relação ao jornal. Repare que no primeiro take a bolsa está quase encostando na colcha azul e no take seguinte tá bem distante. Ainda na casa de Hermione Granger, quando ela vai apagar a memória dos pais dela usando o Obliviate, repare que no momento em que ela pronuncia o feitiço, gira a mão para o lado direito, fazendo com que seu polegar que estava para o lado fique para cima. Mas quando a cena muda, mostrando o rosto dos pais dela, sua mão está em uma posição completamente diferente, com o polegar virado para baixo. Quando Harry está vendo os Dursley juntando as coisas no carro para ir embora, ele tá parado em frente à casa número 4 da Rua dos Alfeneiros e repare bem na distância que o Harry está da casa, enquanto o Walter está entrando no carro. A planta que tá pendurada ali é um bom marcador de posição. Você vê que ele tá praticamente em frente à planta e distante da casa. Agora, no take seguinte, ele tá mais perto da casa e praticamente ao lado da planta. Na mansão dos Malfoy, enquanto Voldemort tá reunido com os Comensais da Morte, ele fala com o Piles Tickness, que era o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, que estava sob a Maldição Impérios e depois assumiria como Ministro da Magia. Você vê que tem um bottom, um pin ali na gravata dele com o símbolo do mistério. Só que repare que em um momento o pin está completamente reto. Só que no take seguinte, dá pra notar que ele está inclinado para a esquerda, e quando a cena retorna ao take inicial, o pin está reto novamente. Quando Voldemort fala sobre a sua varinha enfrentar uma dificuldade contra a varinha do Harry por elas serem gêmeas, ele coloca a sua varinha em cima da mesa. E repare bem como ele deixa o cabo com um formato de osso virado completamente na direção lateral da mesa. Só que depois dele matar a Charity Burbage usando a varinha do Lucius Malfoy, a varinha dele, que antes estava virada completamente para o lado, agora está com o cabo virado para a ponta da mesa, pra quina da mesa, numa posição completamente diferente da que ele tinha deixado. E ninguém mexeu na varinha, né? Porque quem ousaria mexer na varinha de Lord Voldemort? Na Rua dos Alfeneiros, quando os membros da Armada de Dumbledore e a Ordem da Fênix estão se vestindo ali disfarçados de Harry, repara que o Hagrid está ao fundo da sala e o Kingsley está ao seu lado, mas apenas o reflexo do Kingsley aparece no espelho e o do Hagrid não, e eles estão a uma curta distância um do outro. Era pro Hagrid estar aparecendo ali no espelho também. Eu até imaginei que talvez pelo ângulo não era pra ele aparecer, mas ele tá realmente bem próximo do Kingsley. E quando o Harry fala com o Hagrid, o verdadeiro Harry fala com o Hagrid, era pra ele estar aparecendo naquele espelho sim, mas o reflexo dele não aparece. Isso porque o Hagrid era gravado em escalas diferentes, em momentos diferentes e adicionado à cena depois com efeitos, porque ele era um meio gigante, então precisava fazer parecer que ele era maior do que os outros. Então, quando eles não estavam usando dublê, eles usavam essa diferença de escala. Tem um outro errinho nessa cena, também por conta dos efeitos ali do Hagrid ser adicionado depois, que enquanto o Harry tá falando com o Hagrid, repara que o Lupin e o Kingsley olham pro Hagrid, mas dá pra ver, traçando uma linha do olhar do Lupin, que ele tá olhando pro teto, ele não tá olhando pro Hagrid, ele deveria estar olhando no rosto do Hagrid, porque ele tá vendo o Hagrid falar, né? Mas ele tá olhando pro teto, porque ele só tinha que olhar na direção ali e o ator acabou olhando um pouquinho mais pra cima do que deveria. Ao chegar na toca, quando o Lupin coloca o Harry contra a parede, né, suspeitando que ele pudesse ser um impostor, o Hagrid fala:
Lupin! Remo, o que está fazendo? Mas a boca do ator não se mexe, se tratando de um áudio sobreposto. Para verificar que o Harry não era um impostor, o Lupin pergunta qual criatura tinha na sala dele a primeira vez que o Harry entrou lá. E o Harry responde: Que criatura! Um Grindylow! E o Lupin conclui que aquele era realmente o Harry, porque a resposta estava certa. Só tem um problema: em que momento dos filmes isso aparece? Porque em Prisioneiro de Azkaban, a primeira vez que o Harry entra na sala do Lupin é quando ele vai ter a aula do bicho-papão. E não tem Grindylow nenhum ali. Só que, no livro, o Harry vai na sala do Lupin e realmente tem um Grindylow. Mas no filme Prisioneiro de Azkaban, essa cena foi transformada na cena da ponte, onde eles estão conversando, que é maravilhosa. Então o Harry não vê Grindylow nenhum nos filmes. O Grindylow que aparece nos filmes aparece só em Cálice de Fogo, quando o Harry tá lá no Lago Negro. Esse corte no terceiro filme, essa modificação no terceiro filme, gerou um erro aqui no sétimo filme, porque simplesmente não tem isso no terceiro filme. E talvez alguém argumente: mas não, tá na história, então aconteceu. Não é assim que funciona, porque o filme, ele não pode depender do livro para as pessoas que estão assistindo. Tem gente que tá assistindo que não leu o livro. Então a pessoa é obrigada a adivinhar o que tem no livro? Não, o filme ele tem que se sustentar por si só, embora seja uma adaptação. Além disso, o filme, ele precisa usar as informações que os próprios filmes colocaram ali, senão vira bagunça. O próximo erro também acontece nesse momento na toca, porque o Lupin confirma se o Harry era o impostor. E aí depois que o Kingsley chega, eles também verificam se não tem nenhum impostor ali. Mas depois chegam 3 duplas e ninguém verifica se eles são impostores. Chega a Tonks com o Ron, ninguém verifica. Chega o Arthur com o Fred, ninguém verifica. E chega a Fleur com o Guy e ninguém verifica. Ué, quando todo mundo usa a poção polissuco se transformando no Harry, eles precisam trocar de roupa, certo? Porque o Fred e o George, que eram mais altos, ficaram mais baixos. O Mundungo, que era mais baixo, ficou mais alto. Enfim, todos eles tiveram que trocar de roupa pro tamanho certo, correto da roupa e ficar com roupas iguais. Ok, só tem um problema. Quando o efeito da poção passa e eles voltam às suas formas normais, as roupas não estão pequenas. Por exemplo, olha a roupa do Fred e do George. Ele tá com a calça ali de boa, com a blusa ali de boa e ela não tá nem um pouco mais curta. A única que se parece manter no tamanho e ainda um pouco só é a da Hermione, que tá com as mangas um pouco maior ali e ela tá segurando a manga do moletom. Mas a do Ron, que era mais alto, a do Fred e do George, que era mais alto, parece que a roupa aumentou junto. Na cena em que Gina pede pro Harry fechar seu vestido, ela puxa o cabelo todo para o seu lado direito. Quando a cena mostra a atriz de frente, uma mecha do cabelo está do seu lado esquerdo, onde não havia nenhuma mecha solta. E a Gina está até segurando parte dessa mecha, o que impede o cabelo dela de ter se mexido naturalmente. Só que quando a cena mostra novamente a Gina de costas, a mecha está novamente para o lado direito do cabelo, e quando a câmera volta a mostrá-la de frente, a mecha novamente está do seu lado esquerdo. Quando o Harry fecha o vestido, a mecha solta desaparece. No casamento do Guy e da Fleur, o Harry cumprimenta a Luna e seu pai, e quando ele puxa o Harry mais pra perto, o Harry percebe que ele tá usando um colar ali esquisito. Repare que no primeiro momento, quando a cena está mais aberta, a pontinha do colar tá dentro do colete. Mas quando a cena dá um zoom pra deixar bem focado ali o artefato, ele tá completamente por cima do colete. E aí quando a cena abre novamente, ele tá lá de novo dentro do colete. Enquanto o Harry conversa com Eliphas Dodge no casamento, repara que a mão do bruxo está segurando a sua taça sobre a mesa. Mas no momento em que a cena muda de ângulo para mostrar a Muriel falando, o Eliphas não tá mais com a mão na taça, e quando a cena volta pro Harry, a mão dele tá lá novamente. Kingsley Shacklebolt manda um patrono para avisar que o Ministério da Magia caiu, foi tomado e que os Comensais da Morte estavam a caminho. A bola luminosa atravessa a tenda e para ali no meio e todos ficam olhando. Só que tem um pequeno problema causado por efeitos digitais, adicionados na pós-produção. Repare que alguns dos atores, especialmente o que faz o Arthur Weasley, olham atrasados, eles fazem o movimento atrasado. A bola luminosa já tá dentro da tenda e ele olha pro teto e depois olha na direção da bola, enquanto vários outros estão olhando na direção certa. Os Comensais da Morte invadem o casamento de Guy e Fleur e o trio desaparata dali. Repare muito bem na posição que eles estão. Hermione no meio, Ron segura a mão direita de Hermione enquanto Harry segura a mão esquerda. Mas quando eles aparatam na avenida,
o lado está totalmente invertido, porque o Harry tá segurando a mão direita e o Ron foi pro lado esquerdo. E a aparatação é imediata, não tinha como eles terem mudado de mão. Logo depois de aparatar, o trio vai para um beco vazio, onde a Hermione está com sua bolsa encantada e eles pegam ali roupas para se trocar. A bolsa da Hermione tem um feitiço de extensão, então cabe o mundo lá dentro. Só tem um problema, onde estava essa bolsa antes? Porque na cena em que ela desaparata com eles do casamento e aparata na rua, ela não tem bolsa nenhuma na mão. Mas depois que ela entra ali naquele beco e está com a bolsa na mão, aí ela fica segurando a bolsa em vários outros momentos do resto da cena. Tipo, de onde surgiu a bolsa, cara? Ela tava de vestido ali, não tinha lugar pra ela colocar. Na cafeteria, quando eles estão ali sentados, a garçonete passa 2 vezes no mesmo lugar. Repare só. Primeiro, quando a cena é mostrada ali do lado do balcão, na direção da mesa do Harry, ela passa bem em frente à câmera ali, só parte do corpo dela dá pra ver. E aí, quando a cena mostra em outro ângulo, ela tá passando novamente no mesmo lugar. Antes da mesa que o trio tava sentada ser atingida por um feitiço de um Comensal da Morte pela primeira vez e rachar ao meio, dá pra ver claramente que são os dublês em cena ali. Quando o negócio explode, eles se jogam pro chão. O cara que faz o Ron é muito mais velho, tipo, dá pra ver isso, sabe? Durante a batalha ali, troca de feitiços, eles acabam acertando um feitiço nas prateleiras atrás do Dolohov e todas as caixas vermelhas de biscoito que estavam ali são derrubadas. É possível ver que fica apenas as brancas do lado esquerdo, mas no take seguinte, tem uma caixa vermelha ali balançando pelo impacto do feitiço. Depois, quando a garçonete abre a porta e aparece ali e a Hermione manda ela sair, a prateleira novamente tá sem caixa nenhuma. Quando o Ron tá falando sobre o Dolohov e a câmera mostra ele caído ali, petrificado, ele fica mexendo a cabeça e a boca, sendo que ele estava petrificado, ele tinha que ficar completamente imóvel. Também nesse momento, quando o Harry fala que era melhor apagar a memória do Dolohov ao invés de matá-lo, dá pra reparar que ele tá olhando pro Dolohov, mas quando a cena muda, ele tá olhando pro Ron, ou seja, são cenas de takes diferentes colocadas ali juntas na pós-produção. Mas dá pra perceber. No Lago Grimmauld, quando Harry está perguntando ao monstro sobre o medalhão, quando a cena é mostrada por trás da mão do Harry, a corrente do medalhão está aberta. Mas quando a cena é mostrada pela frente, a corrente está fechada. Isso se repete pela sequência dos takes. Quando os sequestradores estão no beco diagonal ali, eles passam em frente ao Empório de Corujas. E a única coruja que tá ali na gaiola, na janela, é uma coruja falsa. Na cena em que Monstro retorna ao Largo Grimmauld com Mundungo e com Dobby, repare na bancada ao lado direito deles, onde tem uma pia. Tem uma panela preta ali e um copo bem em frente a essa panela, além de umas sujeiras ali, bem onde tá a panela. Quando a cena fecha no Dobby agarrando a perna do Mundungo, tem uma tampa de panela, uma garrafa caída e o que parece ser uma cesta de ferro, que não estava ali antes. E quando a cena abre novamente, a panela está de volta, o copo que estava exatamente em frente à panela está ao lado e a sujeira sumiu. Sem contar que a garrafa caída, a tampa de panela e a cesta de ferro que estava no close fechado desapareceu. O Dobby cumprimenta Ron e fala que era bom vê-lo novamente, mas só tem um problema. O Dobby, nos filmes, nunca viu o Ron. Em Câmara Secreta, que é o único filme que o Dobby aparece antes desse, ele só tem contato com o Harry. Nos outros filmes, o Dobby foi completamente cortado. Em Cálice de Fogo, que é onde ele conhece o Ron, ele não aparece no filme. Em Ordem da Fênix, onde ele fala sobre a Sala Precisa, ele também não aparece. Em Enigma do Príncipe, que ele, junto com o monstro, espionam o que o Draco tá fazendo, ele também não aparece. Então, isso também é um erro igual o do Grindelow. O Ron, nos filmes, nunca viu o Dobby. Então, como que era bom o Dobby vê-lo novamente? Esse encontro nunca aconteceu antes nos filmes. Quando o Mundungo fala que entrou em pânico quando viu Voldemort, desaparatou, repara que o Ron tá com a mão nas costas da cadeira, e a posição da mão dele fica mudando entre os takes. Quando ele é mostrado de costas, os seus dedos estão virados para trás, mas quando ele é mostrado de frente, os seus dedos estão virados para frente da cadeira. Também nessa cena, quando o Mundungo está sendo encurralado, ele derruba uma pilha de jornais velhos. Reparem como esses jornais caem no chão e a distância que a mesinha está da poltrona que o Mundungo se senta. A mesinha tá com a quina virada para a parede e está bem próxima da poltrona. Mas quando a cena é mostrada de um ângulo de baixo, enquanto o monstro tá ali espetando o Mundungo, a mesa está muito mais distante da poltrona e um jornal que não estava caído entre a mesa e a poltrona aparece no chão, bem longe dos outros jornais. Sem contar que a posição da mesinha também muda. Ela estava com a quina virada para a parede, agora ela está com a lateral completamente encostada na parede. Quando o trio invade o Ministério da Magia e o Yaxley acaba cobrando ali o
Cattermole no elevador, falando sobre estar chovendo na sala dele, repare no pin do Ministério da Magia que tem na gravata dele também. No momento ele está inclinado para o lado direito, depois ele está inclinado para o lado esquerdo e depois volta para o lado que estava antes. O Harry invade o escritório da Umbridge procurando pelo medalhão e enquanto ele vasculha as gavetas dela na mesa, encontra arquivos dos membros da Ordem da Fênix e de Nascidos Trouxas, e entre esses arquivos está o do Dumbledore. Só que repara no local onde está escrito status sanguíneo. O termo mestiço está escrito errado. O correto seria half-blood, que é meio sangue. Só que está escrito half-blood, com P ao invés de F. Na audiência da Mary Elizabeth Cattermole, repare que tem um único bruxo sentado bem atrás da cadeira dela. Quando Harry ataca a Umbridge, ele tá ali ainda. Quando Ron acerta o Yaxley, o bruxo continua ali atrás. Mas quando a Hermione joga o medalhão pro Harry, o cara simplesmente desapareceu. E aí você pode estar pensando, Pô, o cara meteu o pé, né? Correu, viu o bicho pegando. não é isso não, porque no take seguinte ele aparece ali de novo. Na roupa do Runcorn que o Harry tá usando, também tinha um pin do Ministério da Magia, bem ali na lapela. E repara que ele tá usando a todo momento esse pin. Só que depois que eles escapam do Ministério da Magia, o pin simplesmente desapareceu. Quando ele entra ali na lareira e cai na floresta, não tem pin nenhum na roupa dele. E aí você pode falar, Pô, caiu, né, na hora do fuzuê ali, da confusão, né? será? Quando a Hermione tá cortando o cabelo do Harry, que eles estão ali na barraca, o Ron tá deitado com a tipóia no braço e uma camisa vermelha com listras. A Hermione para de cortar o cabelo do Harry porque lembra que a espada de Gryffindor foi usada para matar o basilisco e absorvia tudo que fortalecia. Então ela serviria para destruir Horcruxes e por isso o Dumbledore tinha deixado ela pro Harry no testamento. E aí o Ron aparece cheio de ciúme, com o Deseluminador, só que ele tá com uma roupa completamente diferente da que ele tava antes. Ele já tá sem tipóia e tá com um casaco ali que ele nem tava usando. E não é nem que ele colocou o casaco ali enquanto o Harry e a Hermione tava conversando, porque a camiseta de baixo também é diferente da que ele tava. E isso acontece no mesmo momento porque quando mostra o Ron deitado, dá pra ouvir o barulho da tesoura da Hermione cortando o cabelo do Harry. Não é que são cenas em momentos diferentes. Depois do Ron ir embora, depois ele brigar ali com o Harry e abandonar os amigos, a Hermione tá toda tristonha e no rádio começa a tocar a música All Children, do Nick Cave. Aí eles dançam ali, a cena mó bonita, né? Mostra muito a força da amizade do Harry e da Hermione, Harry tentando alegrar ela, enfim. E também a letra da música tem um peso muito forte com a situação que estava acontecendo ali. Mas só tem um pequeno problema. Harry Potter e as Relíquias da Morte se passam em 1997 e 1998, né? Aquela cena ali especificamente em 1997. Só que essa música só foi lançada em 2004. Então tem um erro aí cronológico. Quando o Harry descobre a mensagem no pomo de ouro e vai correndo ali falar com a Hermione, ela tá sentada ali naquelas pedreiras com dois livros, os Contos de Beedle o Bardo e o Silabário de Spellman. Quando ela pega os Contos de Beedle o Bardo para mostrar o símbolo desenhado pro Harry, o Silabário de Spellman está sobre a pedra, fechado. Mas depois que a cena muda, onde ela mostra o símbolo ali, o livro tá simplesmente aberto. Quando o Harry está em Godric's Hollow e para diante dos destroços da casa dos seus pais, aparecem alguns flashes do momento em que Lilian e Tiago foram mortos. O Voldemort está com a aparência justamente depois de retornar, não a aparência dele antes de sofrer sua queda, antes de atacar o Harry. O Voldemort era todo bonitão, né? O Tom Riddle era todo bonitão. Ele começou a ficar com marcas no corpo de Artes das Trevas, sim, quando estava fazendo Horcruxes, mas não como ele era quando retornou. Ele ainda tinha nariz, ele tinha a pele meio macilenta, não tinha mais aquela aparência saudável que ele tinha antes, e o olho levemente avermelhado. Mas ele não deveria aparecer nesse momento que ele aparece no filme, nesses flashbacks, com a aparência pós-retorno, sem nariz ali, com aparência completamente ofídica, porque essa aparência é só depois que ele retorna. Depois de Godric's Hollow, Hermione tá ali sentada na Floresta do Deão e ela tá lendo o livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. Repara que a posição do livro muda na perna dela. Primeiro ela tá com o livro acima do joelho, depois, quando a cena muda, o livro tá abaixo do joelho. E aí quando muda novamente, ele volta para a posição inicial. Sem contar que a posição das pernas dela também muda de um take pro outro. Primeiro a perna tá mais esticada, depois tá mais levantada. No momento em que Harry segue o patrono até o lago congelado, ele acende a varinha e dá pra ver quando ele aproxima a varinha da superfície congelada que a luz reflete ali. Dá pra ver claramente a luz refletindo. Só que quando a cena corta
e o Harry limpa a neve ali do lago, o reflexo da luz simplesmente desaparece. Depois, quando o Harry mergulha no lago congelado, a água transborda ali pela borda do buraco e ela cobre grande parte do gelo ali, umedecendo toda a neve. Dá pra ver que, né, fica bem molhado, fica uma parte bem grandona molhada. Só que quando o Ron tira o Harry, puxando ele pra fora do buraco, essa parte diminui consideravelmente ali, sabe? Fica só em torno mesmo do buraco onde o Harry tava. Não tava nevando, não caiu neve ali pra cobrir aquela água que espalhou, e ela também não teria congelado instantaneamente, porque foi muito rápido o que aconteceu ali. Um outro erro nessa cena é que quando o Harry mergulha, ele tá usando óculos. Pode ver, ele tá aí na cena, o Crux lá tentando afogar ele tá com os óculos dele normal. Só que quando o Ron tira ele do lago, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar o seu óculos na beira ali, perto do buraco, como se ele tivesse tirado os óculos pra entrar. Sendo que, na verdade, o que ele deixa na borda é a varinha. E depois não mostra ele pegando a varinha, mostra ele pegando os óculos. Ron tira o Harry do buraco e encosta ele num tronco de uma árvore ali que tá caída e parcialmente congelado até dentro do lago. Só que repara que quando o Ron encosta o Harry, o tronco mexe com o impacto do Harry ter encostado ali. Só que isso não aconteceria num tronco de árvore de verdade. Aquilo é um tronco cenográfico, é parte do cenário, e ele é mais leve, né, obviamente, porque ele só tem que parecer real, ele não é real. Só que aí quando o ator encostou ali e mexeu, deu pra ver que é cenográfico. Pô, nossa, que surpresa, não? Um cenário num filme. Obviamente, filme tem cenário, mas ele é justamente feito pra parecer real. Então quando isso acontece, acaba entrando como falha, porque, né, não cumpriu o objetivo. Pelo menos não quando você tá vendo o filme frame a frame procurando os erros. Quando você tá assistindo normalmente, obviamente isso passa batido. Depois do Ron destruir o medalhão, eles se sentam ali próximos um do outro. Repara muito bem na distância que eles estão. E aí quando a cena mostra de um ângulo aberto, o Harry e o Ron estão bem mais distantes do que eles estavam. Esse é o meu erro preferido desse filme. Toda vez que eu vejo ele, eu dou uma risadinha, sai aquela risada, sabe que sai o arzinho do nariz que você faz? Então, eu faço isso. Que é quando o Harry e o Ron estão sentados ali dentro da barraca, e aí o Harry experimenta a varinha que o Ron roubou de um dos sequestradores com um engorjo, e aí o Harry faz aquela chama ficar maluca ali dentro da barraca, quase põe fogo em tudo, né? Podia ter pego fogo mesmo, porque era perigoso. Só que repara só, quando o Harry faz o feitiço, tem um corte muito seco, mano, muito seco. O que mais mostra isso é a mochila do Ron. Ela tá de um jeito e depois tá... E no corte tá de outro, assim, parece muito aqueles cortes que tinha no Chaves, sabe? Quando joga a raquete e para na boca. Tipo, mano, é sensacional, na moral. E isso aconteceu porque esse fogo foi feito com efeito prático. Embaixo do banquinho tinha um mecanismo que soprava o fogo pra cima, né? Então, eles já filmaram direto o fogo sendo ativado. E aquele fogo que tava no potinho antes, né, do engorjo, ele era digital. Aí pra juntar as coisas ali, deu o corte seco, eles acharam que ninguém ia reparar, mas eles não contavam com um caldeirão furado pegando erro nos frame a frame do filme. Quando eles estão na casa da Luna, conversando com o pai dela ali, e o Xenofilho tá desenhando o símbolo das Relíquias da Morte, repare nas manchas de dedo que tem do lado direito do papel. Elas estão na parte superior, quase na altura do risco, que representa a varinha. Só que quando a cena mostra o Xenofilho em outro ângulo, as manchas estão diferentes e na parte de baixo do papel. Nessas cenas, tem alguns erros seguidos que foram ocasionados por takes diferentes, colocados juntos na pós-produção. No momento que o Xenofilho desenha o círculo do símbolo das Relíquias da Morte, por exemplo, repare que as linhas estão encostadas na parte de baixo. O círculo e a varinha estão completamente encostados. Mas depois, quando ele termina o triângulo, há um espaço que não existia antes entre a varinha e o círculo. Claramente porque é um take diferente, ele fez desenhos diferentes. Repare também que quando o Xenofilho começa a desenhar o triângulo, ele começa da ponta de cima do lado esquerdo, descendo para o lado esquerdo. Só que quando a câmera fecha e ele tá terminando o desenho com o risco de baixo, o lado direito já tá desenhado, ele tá concluindo o desenho. Mas isso não seria possível porque ele começou da ponta de cima puxando para o lado esquerdo. E aí ele tá terminando o triângulo justamente puxando do lado esquerdo para o lado direito. Mas ele não fez do lado direito antes. Depois de quase serem pegos ali na casa da Luna, o trio desaparata na floresta, mas são encontrados por sequestradores e linha na pipa, como diz meu pai. E aí, eles estão correndo e dá pra ver as diferentes posições deles ali. No primeiro momento, quando eles estão correndo, o Harry tá na frente e a Hermione tá logo atrás dele. Mas quando a cena muda, mostrando eles de costas, a Hermione é quem tá na frente. Aí o Harry cai, tropeça,
mas quando a cena os mostra de longe, o Harry novamente tá na frente, mesmo ele tendo caído ali, cara. Então a sequência ali de edição acabou misturando os momentos. Depois que Hermione acerta o rosto do Harry com uma azaração ferreteante para que ele não seja identificado, ela pega os óculos dele e coloca no bolso dela. Dá pra reparar ali, né? Ela colocando o óculos no bolso dela. E aí, o Harry tá sem óculos lá na mansão dos Malfoy, é levado lá, é tudo. Quando ele é levado pro porão, o momento que ele tá sendo levado pro porão, ele ainda tá sem óculos. Só que aí no porão, ele tá de óculos. Mas como que ele tá de óculos se os óculos dele estavam no bolso da Hermione? E ela tirou os óculos justamente porque eles eram bem característicos e ajudaria a identificá-lo. E os caras nem revistaram o bolso deles, porque o Ron ainda tá com o desiluminador. Então não é que, depois que revistou, ela entregou o óculos. Não é nada disso. Os óculos realmente estavam no bolso dela, mas nessa cena ele já tava com os óculos ali, como se estivesse no bolso dele. Quando a Hermione tá sendo torturada pela Bellatrix, a gente vê um close ali da Hermione chorando, e em seguida a Bellatrix estendendo a mão pro braço direito dela pra gravar a palavra sangue ruim. Só que na cena seguinte, a Bellatrix tá escrevendo no braço esquerdo dela. E por último, mas não menos importante, na cena da praia, muito triste, quando o Dobby tá ali morrendo, né? O Harry tá segurando o elfo e o Dobby diz: que lugar lindo, Dobby está feliz por estar com seu amigo Harry Potter. Repara como o Harry segura o Dobby nesse momento. Primeiro ele tá com a mão no pescoço dele. Depois, quando corta, ele tá com a mão no ombro do Dobby. E aí depois volta pro pescoço. Enfim, esses foram todos os errinhos que eu encontrei no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. A maioria deles são erros de continuidade, que é mesmo o tipo de erro mais comum aí entre os filmes, né? Uma coisa diferente, que tava no lugar e tal. Esse, surpreendentemente, diferente dos outros filmes, não tem quase nenhum erro de aparição de gente da produção aparecendo, ou coisas do tipo assim, um fio, coisa do tipo. O único erro, mais ou menos assim, foi o do tronco da árvore cenográfica mexendo ali, né? Mas ainda assim, são pequenos erros. Obviamente, eu preciso falar isso em todo vídeo. Esses episódios não têm nenhuma intenção de menosprezar o filme ou diminuir o trabalho dos profissionais envolvidos no filme, nem nada disso. É só puramente entretenimento e porque é muito legal ficar observando esses erros nos filmes. Pelo menos eu gosto bastante. Só que a maioria deles não atrapalha em nada enquanto a pessoa tá assistindo. E na realidade, a maioria das pessoas nem vem. Só se você for muito maluco de ficar olhando o filme quadro a quadro. Tipo eu. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito, feito.